Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Conto com você para nos ajudar compartilhando, comentando e inscrevendo-se em nossos canais aqui no Facebook, Amantes de Louvores Antigo e Rádio Faluz de Online e Israel Fonseca. Em nosso YouTube é Evangelizando na Net e Fama Jesus. Compartilhe, sobretudo compartilhe, porque através do seu compartilhamento nós estamos evangelizando outras pessoas e você nos ajuda a divulgar este trabalho, ok? Vamos lá, nós estamos na lição de número 11, lição esta que tem como título: nós queremos chamar a sua atenção para a nossa lição de número 11. E o título desta lição é O culto da igreja cristã. O texto áureo desta nossa lição é baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, que diz assim: E fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Observe, queridos, que o nosso comentarista, ele dá o título da lição O culto da igreja cristã, e logo de entrada ele traz um texto áureo colocando aquilo que naturalmente ocorre em um culto genuinamente cristão. Um culto, quando ele é de forma genuína, ocorre exatamente essas coisas. Tem aqueles que têm o salmo, isso quer dizer tem louvores. Aqueles que têm doutrina, isto quer dizer ensinamento da palavra. Tem aqueles que têm revelação, isso quer dizer manifestação do poder de Deus. Como também tem língua e tem interpretação. Depois de louvarmos, de termos aprendido através da palavra pela doutrina, aí vem a revelação, aí vem o poder de Deus manifesto através de revelação e línguas e de interpretações e de outras manifestações espirituais através dos dons que são dispensados para a igreja. Este é o culto genuinamente cristão que tem que ocorrer em nossas igrejas. Então, o comentarista segue e nos traz também a verdade prática. E a verdade prática, ele discorre o seguinte: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Por isso aqui eu quero fazer uma correção que muitas vezes nós ouvimos acontecer dentro das nossas igrejas, de os irmãos se expressarem de forma incorreta. E aí você pergunta como? Por exemplo, nós no próximo domingo teremos culto. Aí algumas pessoas dizem assim: culto das crianças, ou culto dos senhores, ou culto das senhoras. A expressão está errada. Não é culto das crianças, não é culto dos senhores, não é culto das senhoras. Porque nós não vamos cultuar crianças, nós não vamos cultuar senhores, nós não vamos cultuar as senhoras. A expressão correta seria culto com participação dos senhores, ou culto com participação
das senhoras, ou culto com participação das crianças ou dos demais departamentos. A expressão correta é esta, porque o culto é a Deus, e por isso esta verdade prática. O culto é uma sublime forma de expressarmos em adoração e louvor. Então, nós vamos à igreja participar ou prestar culto, e esta prestação de culto pode ser através de um dos departamentos, com participação de toda a igreja e a direção de um dos departamentos. Então, a expressão correta é culto com a participação e não culto de, ok? Isso nós estamos falando porque, como nós estamos e estaremos aprendendo a respeito do culto na igreja, do culto da igreja cristã, o culto da igreja cristã é prestado único e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, ok? Aqui, mais uma vez, eu quero fazer a devida observação. Nossos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, eles giram em torno da leitura diária, leitura bíblica em classe, textual, título e verdade prática. Nós introduzimos comentários bem rápidos para dar um suporte a mais aos irmãos. Haja visto se estas partes as quais nós citamos também parte da lição, e devemos explorar a lição por inteiro. Como os demais vídeos, ou a maioria dos vídeos que são colocados no YouTube, eles focam o conteúdo geral ou o conteúdo da lição de tópicos e subtópicos, nós achamos que seria viável trazer para os irmãos este trabalho, explorando a nossa leitura diária, que nós chamamos de versículo a versículo. Tendo dito isso, então vamos à nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa leitura diária diz a solenidade do acontecimento do culto, baseado em 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 27, que diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vou ver se eu estou na lição certa. Ok? Esta parte do culto é a parte no qual nós, como membro de uma denominação, e no caso específico aqui, membros das igrejas Assembleia de Deus, nós temos mensalmente um culto chamado culto de lembrança da morte e ressurreição do Senhor, culto este que nós prestamos ao Senhor Jesus, e esse culto é o culto para a Santa Ceia, ou o culto da ceia do Senhor. Entenderam? Então, por isso que o comentarista traz nessa primeira meditação a advertência em relação à qualidade ou a condição daqueles que estão prestando este culto no momento da ceia. Ele diz que quem participa deste momento de culto, a Santa Ceia, precisa participar de forma digna, porque se tiver indigno, ele é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas vamos seguindo. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz a sacralidade do acontecimento do culto.
baseado em Ezequiel, capítulo de número 44, versículo 9, que diz: assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Então o irmão agora traz um exemplo daquilo que era exigido para o culto no Velho Testamento, especificamente do povo de Israel. Trazendo para o nosso contexto de igreja e falando da celebração da ceia, só participa da ceia do Senhor aqueles que são devidamente batizados em águas e já faz parte do corpo de Cristo através desta ordenança que é o batismo. Quem não é batizado, e exclusivamente aqui em nossa igreja, não pode de forma nenhuma participar da ceia do Senhor. É uma exigência, e aí isso não somente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas de todas as igrejas evangélicas genuinamente cristãs. Elas não permitem que pessoas que não sejam batizadas, elas participem da ceia do Senhor. Para participar da ceia do Senhor, assim como no Antigo Testamento os estrangeiros não poderiam participar deste memorial, no que diz respeito àquilo que está escrito em Ezequiel 44:9, da mesma forma, nós, neste Nova Aliança, só podemos permitir a participação de alguém neste memorial da ceia, aqueles que já passaram pelas águas batismais. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária está disposta assim: celebrando a grandeza de Deus, baseado em Salmos 48, verso 1, que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Este é um dos principais motivos pelos quais não somente nós, cristãos, mas toda a terra, todo ser vivente, tem que adorar a Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso e somente Ele é digno de adoração. Seguindo, na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o culto deve trazer edificação, baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, que diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Este é a mesma meditação que está no nosso texto áureo, porém, acrescentamos aqui que dentro do culto genuinamente cristão, e um culto genuinamente cristão, ele tem alguns objetivos. Dentre esses objetivos, o primeiro, ganhar outras vidas para Jesus, e segundo, é edificar aqueles que já foram ganhos para Jesus, para mantê-los fortalecidos na caminhada até o arrebatamento e as mansões celestiais. Então, alguns objetivos devem ser alcançados, e para que seja alcançado, precisamos seguir a regra ditada pela nossa Bíblia Sagrada. E aqui está algumas: tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E tudo isso traz edificação daqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: as Escrituras como base do verdadeiro culto cristão, baseado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, que diz:
persiste em ler, exortar e ensinar até que o vá. Observe que o culto genuinamente cristão, ele tem que ter a palavra de Deus, e a palavra de Deus explicada de forma clara, para que aqueles ouvintes que estejam participando alcance os dois principais objetivos. O primeiro objetivo, o objetivo de alcançar a salvação, aceitando a Cristo. O segundo objetivo, de ser edificado. E isso vem através da pregação da palavra. Por isso que Paulo exorta a Timóteo em persistir em ler. Ler o quê? Ler as Escrituras Sagradas. Nós precisamos ler as Escrituras, porque lendo as Escrituras nós edificamos a nós mesmos e edificamos também aquele que nos ouve. Vamos seguir, finalmente chegamos no sábado e a nossa meditação diária diz: louvando a Deus de maneira sincera e de todo o coração, baseado em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20, que diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmo e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta meditação nós queremos chamar a atenção a respeito daquilo que louvamos a Deus em nossos cultos. Muitos dos louvores que nós temos ouvido hoje, temos escutado nas nossas igrejas hoje, muitos dos louvores que nós temos escutados em nossas igrejas hoje não alcança este objetivo, qual está escrito aqui em Efésios 5, 18 a 20. Cânticos espirituais e hinos e cânticos espirituais. Alguns louvores, eles até distorcem aquilo que está escrito na Bíblia. Outros traz até heresias introduzidas. Então, precisamos prestar muito atenção naquilo que nós estamos louvando quando nós estamos prestando culto a Deus em nossas igrejas. E não se constranja em não cantar quando você perceber algum louvor que não traz estas recomendações, as quais está sobretudo aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Não tendo estas recomendações, não tendo essas características dentro do hino que está sendo cantado, ou dentro da música que está sendo cantada, não se constrange em não cantar não, porque você não estará agradando a homens, mas sim agradando a Deus, quando você sabe o que é que você está cantando e se aquele cântico que você está prestando está louvando a Deus. Então, precisamos ter muita atenção quando nós estamos participando do culto na igreja. E olha aqui, o título da nossa lição é justamente esse: o culto da igreja cristã. Quando nós estamos participando do culto na igreja, ou estamos prestando o nosso culto na igreja, e alguém chega com um cântico, e este cântico não traz as características adequadas para um culto de louvor e de adoração a Deus. Se esse cântico não traz essas características adequadas, não se constranja em não cantar, porque você não estará fazendo aquilo que os homens querem, mas aquilo que Deus quer, que é adorar a Ele em espírito e em verdade. Mas para nós adorarmos em espírito e em verdade, o louvor que nós estamos cantando tem que ser cânticos espirituais baseado naquilo que está escrito. Tem que trazer características daquilo que nos é ensinado pela Bíblia Sagrada.
ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora você compartilha, divulga e evangeliza comigo através da internet.